Olá, meus amados irmãos em Cristo, eu saúdo a todos com a graça e a paz. Hoje, esse vídeo é uma continuação do último vídeo que eu fiz, que é a pregação de Êxodo, capítulo 31, dos versículos 12 ao 18. E eu vou explicar melhor para vocês, dentro do Novo Testamento, outros versículos, tanto que Jesus ensinou, quanto que um dos seus apóstolos também ensinaram. E junto eu vou frisar 2 versículos desse livro de Êxodo, para vocês entenderem melhor porque nós precisamos guardar o sábado. Tudo bem? Então vamos acompanhar juntos. Eu vou falar com você Êxodo 31, vou começar aqui, versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Então, em primeiro lugar, guardarão, pois, os filhos de Israel. Então, Deus está passando essa palavra para os filhos. Que os filhos, os verdadeiros filhos de Deus, eles vão guardar o sábado, porque o sábado, ele é santo. Então, assim como há outros mandamentos, há necessidade de nós guardarmos também o sábado. E uma coisa que eu vou falar para vocês, há diferença entre as leis, não é? Porque Moisés, ele instituiu várias leis no passado. E junto com a lei, que é os mandamentos da lei de Deus. Então, muitas leis que o povo do passado seguia antes da vinda de Jesus, né, da morte de Jesus. Antes disso, muitas pessoas, elas praticavam essas leis. Um exemplo, olho por olho, dente por dente. A mulher que era apedrejada por causa de adultério, né, porque cometia algum adultério, a mulher era apedrejada. Entre tantas outras coisas que eram leis que hoje em dia não estão sendo mais cumpridas. Muita coisa no Antigo Testamento não estão sendo mais cumpridas. Sendo que o sábado, ele é algo que muitas pessoas não têm um entendimento. Então elas estão inocentes. Elas não têm um entendimento correto, ou alguém passa para elas algo que não é verdadeiro, que é entendimento, que é coisa que foi o homem que mudou. Porque os 10 mandamentos, apesar de ter 2 maiores mandamentos, assim como um que Jesus Cristo, ele passou para cada um de nós, os 10 mandamentos, eles continuam prevalecendo, mesmo sendo do Antigo Testamento. As leis não, criadas pelos homens não. Porque agora o cumprimento da lei é o amor. Agora é tudo pelo amor, é tudo pela compaixão, é tudo pela misericórdia. Então, não é mais debaixo de sacrifício, debaixo de coisas que faziam no passado. Deus não aceita mais, se não for feito com amor. Então, quando ele fala aqui, os filhos, eles vão guardar, guardarão. E aqui fala, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Esse celebrar é cultuar, é fazer um culto. É você dedicar aquele dia mais para a obra de Deus. E o que aconteceu? A igreja de Roma, os romanos, eles trocaram o sábado para o domingo. E por causa disso, o domingo, ele está sendo feito essas celebrações todos os domingos, sendo que deveriam ser nos sábados. Há lugares que realmente praticam esse mandamento. E isso não é mais alguma coisa que o homem criou, porque tem que fazer no sábado, não. Deus, ele deixou bem claro aqui, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Nós sabemos que com a morte de Jesus, houve um novo concerto, um novo testamento. Eis que tudo se fez novo, uma nova aliança, mas os mandamentos
eles continuam mesmo. Porque senão um ou outro não seriam praticados, mas todos têm que ser praticados. Todos têm que ser, todos prevalecem, todos permanecem. Os filhos vão obedecer. Se não conheciam, eles a partir desse momento, a partir do próximo sábado, eles vão obedecer. Então, eu vou agora passar o ensinamento de Jesus aqui. Olha o que Jesus passou aqui em Mateus capítulo 12. Olha o que ele fala aqui, ó, nos versículos 7 e 8. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, até Jesus, que era o Filho do Homem, ele estava lá na criação com Deus. Então, ele criou o sétimo dia. Também para o descanso, para a santificação, que é o que eu vou falar aqui, ó. Êxodo 31, versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, ele deixou o sábado para mostrar que ele é o Deus que nos santifica, que o sábado ele é santo e que a gente tem que colocar o sábado como santo. Ele continua sendo santo. Não é porque Jesus morreu, houve uma nova aliança, que o sábado... agora eu não preciso mais seguir o sábado, agora eu vou seguir o domingo. Trocaram o sábado por domingo. Ou seja, fizeram como se fosse uma nova lei. Então isso não está certo. Aquele que quer realmente ser filho de Deus e realmente estava em dúvida, ou passou nesse versículo e ficou em dúvida, não, você pode ter certeza que você precisa guardar o sábado. Você precisa colocar o sábado como santo, como sagrado. Ele é sagrado. Todo sábado é um sinal. Todo sábado é um sinal que Deus fez entre ele e os filhos, para mostrar que ele nos santifica, ele tem o poder de nos santificar. Eu vou continuar aqui o versículo. Agora é o livro de Marcos, tá? O livro de Marcos diz assim, ó, capítulo 2, versículo aqui, ó, 27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. 28. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, o sábado foi feito por causa do homem, como aquele último versículo que eu falei. O sábado foi feito por causa do homem, para que ele soubesse que ele que santifica. Então, assim como Deus descansou, Deus e Jesus, né? Eles descansaram de toda a sua criação feita, e ele santificou aquele dia e fez um sinal. Assim nós devemos também obedecer. Mas como foi falado no último versículo que eu falei, para os inocentes, a gente não pode colocar um peso sobre eles, nas costas deles, porque é o que muitos faziam, né? Jesus queria pegar espiga de milho, comer com seus apóstolos e não podiam porque algumas pessoas daquela época, os religiosos, eles achavam que não era lícito. Gente, Jesus veio com uma lei agora que é a lei do amor. Então, você fazer uma caridade, você fazer uma comida, ajudar alguém que está enfermo, você está ali para fazer a obra do Senhor, isso não é pecado. Mas muitas pessoas naquela época, elas colocavam esse fardo em outras pessoas. E isso Deus não quer. Mas, por exemplo, se você pode evitar de trabalhar fora, não é? Se você tem que trabalhar fora, tudo bem. Mas se você, por exemplo, fazer uma obra, evitar de fazer uma obra em casa no sábado, evitar se você puder, evitar de ir para o trabalho no sábado. Agora, se você tiver que trabalhar, mas fazer culto no sábado, se dedicar mais à obra de Deus no sábado. Agora, fazer caridade,
não é? Se alimentar, um alimento. Como era no passado, que ninguém fazia nada, não é? Ninguém podia fazer nada. Deus não quer isso pra gente. E eu vou continuar aqui, que é o último versículo que eu vou falar do Novo Testamento, que diz assim, ó, que é Tiago 2. Olha o que diz aqui, do 10 e 11. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Lei de Deus, não imposta pelos homens. Lei de Deus. Aqui está falando da lei de Deus, está dando 2 exemplos de 2 mandamentos. Que não adianta você praticar um mandamento e não praticar o outro. Nós temos que cumprir todos os mandamentos, não é? Colocando o amor sobre todos eles. Porque se você colocar o amor, você vai conseguir cumprir todos os mandamentos. E eu digo para vocês, quando a gente cumpre um mandamento e não cumpre outro, o que acontece com a gente? A gente está tropeçando, a gente está sendo transgressor da lei. Então agora que você já sabe isso, faz o que eu falei no último vídeo para você fazer. E se você não sabia disso, o que você pode fazer? Começar a fazer um culto, se dedicar. Dedique-se mais a Deus. É isso que eu deixo para vocês, essa palavra. Eu agradeço muito a oportunidade, graça e paz.